O tema do nosso painel agora é experiências com sistemas isolados na Amazônia. Teremos 4 convidados, o nosso moderador, que também será um dos participantes. Teremos então o Dr. Aurélio Souza, da Usina Azul, o Pedro Ferreira Torres, da GEDAI. Obrigado, Pedro, pela sua participação. Ao Carlinhos Lins, da CLPF, também obrigado. A Georgiana Freitas, da CELPA, é isso? Está aqui já conosco? Maravilha. Doutor Aurélio, vamos dar início então. Faremos da seguinte forma. Mesma coisa, 20 minutos para cada palestrante, eu estarei aqui no cantinho marcando e no final os senhores participarão conosco com as perguntas, combinado? Tá bom? Será muito importante a participação de cada um de vocês. Nesse momento, então, eu passo a palavra, lembrando, então, experiências com sistemas isolados na Amazônia. Doutor Aurélio, a palavra é sua. Obrigado, Noel. Pessoal, por uma questão de agenda, a gente vai inverter a apresentação. Então, primeiro quem vai falar é a CELPA, que é a Georgiana, porque ela tem um compromisso, talvez tenha que sair mais cedo. E, na sequência, eu então falo sobre minha experiência na Amazônia. Em primeiro lugar, feliz de estar aqui. Alguns de vocês não sabem, meu avô é paraense, então eu teve esse laço aqui com a região, com o Pará, e depois eu conto mais a história. Então, eu vou chamar a Georgiana. Georgiana, a tela aqui é sua, você comanda, e depois eu falo, e a gente debate no final. Bom, o controle está aí, né? Você vai fazer para frente, para trás, e o laser aqui. A apresentação, eles vão projetar agora, né? Bom dia a todos. Meu nome é Georgiana Pinheiro, estou como gerente de contratos de geração da CELPA, que é a distribuidora de energia aqui do estado. E nessa palestra eu vou buscar compartilhar com os senhores a nossa experiência no atendimento de clientes isolados remotos com sistemas fotovoltaicos. Assim, só para alinhar, né, o entendimento, nós temos aqui no estado 2 tipos de clientes isolados. O cliente que a gente identifica como isolado remoto, que são aqueles que estão nas condições que a gente vai comentar aqui, tá? E que a diretriz da distribuidora é atender com sistemas com fontes renováveis. Tá? Então, não é possível atender tecnicamente, economicamente, com extensão de rede, e a diretriz é que seja sempre com fonte renovável. Não atendemos com sistemas a diesel. E tem o cliente isolado que está na sede de municípios que ainda não estão interligados ao Sistema Interligado Nacional. Esses clientes são atendidos com sistemas isolados a diesel, tá? E a diretriz da distribuidora é fazer a interligação, então nós temos o planejamento para interligar todos os municípios, todas as sedes que hoje estão com grupos geradores diesel, ok? Então, a gente vai comentar aqui agora o remoto, né? Apresentando, apresentando um caso específico, que é o da reserva verde para sempre, reserva extrativista verde para sempre. A agenda que eu vou seguir é a origem de recursos, tá? Uma questão mais regulatória do setor elétrico, as características técnicas básicas, estruturas de manutenção que a gente tem, o fluxo operacional e os dados de OIM que nós já conseguimos apurar. Então, eu vou tentar falar rápido, porque isso aqui é muito específico do setor elétrico, mas é só para os senhores entenderem como é que se dá a viabilização desses projetos, tá? Em termos de implantação, esses clientes estão sendo atendidos no âmbito do programa Luz para Todos, com recursos do programa, sendo conforme o decreto 8.493 de 2015, e esses recursos são basicamente CDE, que são o custo de desenvolvimento energético, a conta, desculpa, de desenvolvimento energético, que subsidia 90% dos custos de implantação e 10% são recursos próprios da distribuidora.
Esse modelo de implantação com recurso do programa Luz para Todos, ele vai perdurar até o fim do programa. Quando o programa encerrar, nós vamos atender de forma similar à forma como nós atendemos os sistemas isolados, que é via leilão. Tá? Então, é feito o leilão, conforme a Lei 12.111 de 2009, onde agentes interessados em produzir energia para esses clientes, eles apresentam um projeto na empresa de pesquisa energética, que é a EPE, habilitam e a ANEEL faz o leilão. Tá? Então, o papel da concessionária é de qualificar o mercado. No nosso planejamento, nós qualificamos esse mercado para a EPE todo ano, tá? Indicando que deve ser atendido como isolado. O custo médio do programa Luz para Todos para atender com extensão de rede está na faixa de R$14 mil aqui no estado, o último contrato nosso, e o custo médio para atender com sistema fotovoltaico, 26 mil. Então, na média, esse tipo de atendimento, ele é mais elevado, só que os casos que nós optamos são os casos em que o custo é muito maior que este, tá? Para optar em atender com fotovoltaico, nós fazemos uma análise se esse cliente realmente, a alternativa mais econômica é o fotovoltaico. Então, é basicamente o seguinte: cliente que está a mais de 5 quilômetros da rede, tá? Nós fazemos a análise se é mais viável atender com extensão de rede ou com sistema fotovoltaico, considerando nessa análise tanto o custo de implantação quanto o custo de OIM projetado no horizonte avaliado. Tá? Em relação ao OIM, também eu vou tentar aqui explicar de maneira bem didática. A operação e manutenção, o que ocorre? O custo médio de OIM desse tipo de sistema, tá? E inclusive o custo regulatório é de aproximadamente R$8 mil o megawatt-hora, conforme a resolução 801 de 2017 da ANEEL. E o custo médio de geração no ambiente interligado, que é esse ACR médio aqui, esse ano foi R$291 o megawatt-hora. Isso para perceber a diferença do custo médio de geração no sistema interligado contra o custo médio de atendimento desse tipo de cliente, tá? Então, a distribuidora atende, universaliza, porém não pode colocar na tarifa do cliente R$8 mil o megawatt. Tá? A diferença entre o valor real e o valor regulatório que pode ser colocado na tarifa, a concessionária recebe na forma de reembolso. É o reembolso da conta de consumo de combustível. É interessante que continuou o nome conta de consumo de combustível, que era para subsidiar o diesel. Hoje a regulamentação está diferente, né? Ela, na verdade, qualquer fonte, né? E continuou esse nome. Mas, enfim, o que importa é que quando eu tenho um tipo de cliente como o remoto nosso, tem uma questão fundamental, a falta de escala, fora a complexidade logística que leva a um custo muito elevado de operação e manutenção. Tá? É muito acima do que se pode colocar na tarifa, considerando a lógica regulatória do setor elétrico de que todos os clientes têm que ser tratados de forma igual, né? Isonômica. Então, tendo essa consideração para não pesar nesse cliente e não pesar também na concessão, a diferença ela é paga pela conta de consumo de combustível, que é um dos encargos setoriais, tá? Bom, características técnicas gerais. Nós seguimos a resolução 493 de 2012 da ANEEL, que ela define as características técnicas desses sistemas. O atendimento que nós estamos optando é o sistema individual fotovoltaico, nós não estamos optando em atender com mini-rede. Por quê? No estado do Pará, normalmente os levantamentos que nós fizemos apontou que esses clientes eles ficam muito dispersos, não há uma aglomeração, eles ficam normalmente, se localizam nas margens dos rios,
eles vão circundando, né, os igarapés, então eles não ficam naquela ocupação, vamos dizer, urbanística convencional, né? E também eles estão em áreas, muitas vezes, com vegetação densa. Até mesmo o sistema isolado convencional nosso, que é com diesel e uma rede, quando a gente tem a questão da rede no meio da floresta, nós temos muito problema de manutenção. Tá? Então, considerando essas características, nós optamos na CELPA para atender com um sistema individual. Tá? Esses sistemas eles têm bateria, eles são off-grid, né? E autonomia de 48 horas. O fornecimento é em corrente alternada, onda senoidal pura. O padrão de continuidade de fornecimento, vou ter que correr muito. O padrão de continuidade de fornecimento é de 648 horas anual e 216 mensal. A disponibilidade média é 45 kWh por cliente residencial. Escolas e postos de saúde, 90 e 180 kWh. Aqui é uma figura que mostra aqui, uma imagem, né? Uma foto de um sistema típico. Aqui é o armário onde ficam os equipamentos, bateria, inversor, controlador, os painéis. Tem uma plataforma aqui para acessar, tá, o sistema, porque normalmente eles ficam em áreas alagadas. E aqui é só para mostrar que os sistemas que nós trabalhamos são modulares. Então, o Sigfi, né, 90 é 2 vezes 45 e o 180 4 vezes. A única componente que não é modular é o inversor, que nós usamos 1.000, 2.000 e 3.000 watts. Em termos de manutenção, nós temos as manutenções preventivas, tá, que são basicamente inspeções trimestrais, conforme um procedimento padrão, e são feitas basicamente inspeções visuais e termografia para verificar ponto quente, pequenas intervenções, reaperto, retirada de oxidações, limpeza, complementar o fluido da bateria, tá? Tem equipes dedicadas para isso, e as corretivas é quando o cliente está sem energia, ele entra em contato com a concessionária via os meios de comunicação, que seria o call center, a agência, internet. Por incrível que pareça, eles abriram reclamação via internet, usaram tudo, né? Tudo que podiam já. E essas notas, elas são, então, abertas pelo Centro de Operação Integrada. Então, tudo de informação que a gente tem de reclamação chega no Centro de Operação Integrada e é aberta a nota que vai para o tablet da equipe dedicada, que vai para campo, executa, fecha lá a ocorrência e a gente acompanha o tempo de atendimento, tá? Aqui a estrutura que a gente está, esse é o caso específico da Verde para Sempre, que lá é bem mais complexo. Então, tem um barco de apoio, porque as equipes ficam embarcadas, e são 7 equipes para inspeção periódica e uma equipe para corretiva. O fluxo operacional, em resumo, o cliente, quando está sem energia, ele liga para o call center ele passa a informação via sistema para o Centro de Operação Integrada. Centro de operação, ele vai, então, e atribui a nota à equipe, e a equipe executa e baixa a nota, executa o serviço. Então, aqui é só algumas telas dos sistemas. Aqui é o sistema do atendente, ele enxerga aqui que é a reserva, a pessoa do Sigfi. O mapa nosso georreferenciado indica esse cliente. Na verdade, a gente fez uma adaptação, a gente criou uma subestação fictícia e um alimentador fictício. Tá? E aí, então, o nome da subestação é Sol e o alimentador, não estou enxergando aqui, eu acho que é FV, alguma coisa. E atribui, então, o COI enxerga, atribui a equipe, e as equipes são de Sol 1 até Sol 8. É assim que ele enxerga. E aqui são algumas fotos. Aqui são as lanchas rápidas que a equipe sai para atender os clientes, e aqui é o barco alojamento, onde eles ficam embarcados. São as equipes atendendo os clientes. Normalmente a situação é essa, alagada.
Essa é a cartilha que a gente faz toda a orientação de uso racional de energia, que é muito importante. E sempre que é feita a inspeção periódica, isso é de novo reforçado. Aqui é só um pouquinho de informação operacional. O tempo médio de atendimento desde janeiro desse ano até junho, então tem caído bastante, tá? Então, no início desse ano estava 7 dias e meio, agora está 2,62. E aqui são alguns dados também de manutenção. Então, aqui, ó, esse primeiro ciclo aqui foi o último trimestre do ano passado, aqui é o primeiro trimestre desse ano, e assim vai, tá? O último trimestre do ano passado, nós tivemos vários problemas de manutenção que foram sanados, então a gente começou a perceber uma redução aqui da taxa de defeitos, tá? Esse aqui é o percentual de defeito verificado no ciclo de inspeção em relação ao total de visitas. Então, é o número de sistemas com algum tipo de defeito, tá? Então, tem caído. Esse quarto ciclo aqui, abrindo esses 3,32%, se a gente abrir aqui o tipo, né, de problema que nós tivemos, a maior parte foi de falha de equipamento, teve furto também, e aqui mau uso, 22% foi relevante, causas naturais, normalmente é inseto que entrou, e umidade nas caixas. E dessa fatia aqui de falha de equipamento, a gente verifica que a principal item de falha foi inversor e controlador, tá? Tem 8% de bateria, mas a maioria, quase 85%, né, de inversor e controlador. A questão do furto, ao longo do processo, dos ciclos todos, nós tivemos essa quantidade de furtos, tá? Foram 33 acumulados, e a gente teria, então, em torno de 1,5% de furto de equipamentos que aconteceram desde o início do projeto, que foi final de 17 até hoje. Aqui nós fizemos uma pesquisa de satisfação com esses clientes recentemente, e o final, né, por amostragem, e o resultado foi esse, tá? A qualidade percebida, confiança e satisfação, eles tiveram uma avaliação entre satisfeito e muito satisfeito, principalmente esses dois aqui, e o valor da conta foi 3,8, que é na faixa de neutro, tá? E a gente até se surpreende, acredito eu que não foi nessa faixa aqui de pouco ou muito insatisfeito, porque esse cliente ele tem o histórico de gastar, anteriormente ao projeto, bastante recurso com diesel, querosene, e talvez a visão seja um pouco mais amena, tá? Bom, essas aqui são as informações principais que a gente queria apresentar para os senhores. Bom, obrigado, Georgiana. Você vê que é um trabalho trabalhoso mesmo. Hercúleo, quer dizer. Eu vou entrar também já no meu assunto e no final vou correr, vou passar uma série de slides que eu não vou comentar, para ter tempo no final da gente voltar à pergunta. Quem aqui é de Belém? A maioria. Alguém da Amazonas? Acre? Roraima? Não. Amapá? Então, dois perdidos aqui, né? Eu vou falar de projetos já de região amazônica, região norte, mas o fato de vocês serem de Belém, já conhece essa realidade? Algum de vocês já visitou alguma dessas comunidades ribeirinhas e ficou muito tempo lá? Alguém? Pouca gente conhece essa realidade. Então, realmente, é um mundo à parte, né? Então, essa foto aqui na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no Amazonas, foi um projeto que a gente fez, desenvolveu uma máquina de gelo solar, está aqui um painel solar, um projeto, uma tecnologia desenvolvida na USP, né, com os colegas já há mais de década, né, coordenado pelo professor Ziles, e a gente, enfim,
vai contar um pouco dessa história. Eu vou pular algumas histórias, mas aqui assim fala um pouco da usina Azul, depois vocês vão poder ver na apresentação, alguns outros trabalhos que eu faço, com conselheiro da ONU, algumas coisas assim, algumas outras parcerias que a gente tem de negócio, para a estruturação de parceria público-privada, varejo, refrigeração solar, é outra tecnologia, solar cooling. Eu consigo fazer esse frio aqui com o sol, então a gente reduz aqui 40%, 50% do consumo de energia elétrica em ar-condicionado usando energia solar, não fotovoltaica, solar térmica. Então são outras tecnologias que eu quero ver se eu convenço a CELPA a fazer alguma coisa com isso. Nessa agenda climática global, eu participo do Fundo Clima das Nações Unidas, então só para contar aqui um pouco da história. Parece que eu só tenho essa roupa, né, que estou vestindo exatamente o mesmo paletó. Aqui mudou um pouco a cor, mas assim, são reuniões que a gente faz anualmente aqui na Coreia, aqui em Nova York, aqui na África do Sul, só para lidar com as questões de mudança climática e adaptação e mitigação à mudança climática. Isso impacta diretamente na população que vive em sistemas isolados na Amazônia, pequenas ilhas no Caribe, na África, né? Então são diversos projetos com diversos parceiros internacionais, sempre nessas questões de mudança climática, adaptação, alguma trajetória aí com alguns prêmios e muitos parceiros, né? Enfim, isso aqui ficou fora do contexto. O que eu vou falar são de sistemas isolados. Quando eu comecei a trabalhar com energia solar, pessoal, a resolução da projetor não está muito boa, mas aqui é 1994. O que você vê aqui na linha verde são sistemas isolados. E o que você vê aqui na linha, esse rosa, magenta, são sistemas conectados à rede. Em 2005, mais ou menos, o sistema isolado passou a ser menor do que o sistema conectado à rede. Mas na década de 90 até os 2005, no mundo usava energia solar para sistemas isolados, como a Georgiana acabou de mostrar aqui. Era sistema fora da rede, com bateria, carregador, armazenamento, essas coisas. E aqui no Brasil tiveram vários programas, eu participei de alguns. Então, em 1900 e pouco, Fernando Henrique Cardoso tinha criado o PRODEEM, que era o Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios. Esse programa veio até mais ou menos aqui em 2003, quando Lula criou, então, Luz para Todos. Em 2003 passou a ser chamado Luz para Todos, LPT, e foi até agora 2018. Bolsonaro já mudou o nome, já chama agora, apesar de internamente a gente chama Luz para Todos, né? Ele vai chamar de Programa de Universalização. Mas é a mesma trajetória, o mesmo percurso. Aqui não dá para ver também, tá ruim aqui, mas aqui é um programa que a gente desenvolveu na Bahia, com o Banco Mundial. Na Bahia, Georgiana, a gente já tinha instalado 50 mil sistemas de energia solar off-grid em comunidades isoladas. Mas isso desapareceu das estatísticas, porque isso ficou vinculado a um programa de combate à pobreza e não a um programa de eletrificação rural. Quando a concessionária foi privatizada, em 98, mais ou menos por aqui, justamente no início, ele não quis saber disso. Naquela época, era uma dificuldade. Você mencionou que faz uma análise de 5 anos de 5 quilômetros de distância regulatório. Nessa época era 20 quilômetros de distância. Quer dizer, para fazer sentido, o payback, eu tinha que estar a mais de 20 quilômetros da rede para poder fazer o sentido. Hoje já é 5, porque a tecnologia baixou de preço, né? Bom, se você olhar aqui essa curva, então aqui está mais ou menos 10 mega, e ela pega a partir daqui. Aqui é 2007, ó. Bom, nesse meio tempo eu fui para Angola, fui para Moçambique, fui sequestro relâmpago, AK-47 na cabeça, extorsão, tomaram meu dinheiro, prenderam, isso tudo em Angola e Moçambique. Pós-guerra, difícil, e eu fui fazer um trabalho lá com o Banco Mundial para fazer um programa de eletrificação rural, sistema isolado. A população só tinha capacidade de pagar $1 por mês, ou seja, hoje é algo em torno de R$4 por mês. Então o programa foi focado em lanternas solares. Não era nem Sigfi, não era nem sistema de 45 kWh, era uma lanterninha solar, que era o que o pessoal conseguia pagar na época. Bom, eu saí vivo de lá, mas depois que meu filho nasceu, eu fiquei medroso, covarde, não quero voltar lá não. Mas aqui mostra a tendência do crescimento da energia solar, e você vê que a China hoje realmente domina. Você tinha a Alemanha tradicionalmente aqui,
Itália e por aí vai. E isso virou isso, né? Então hoje você tem aqui quase 500 gigawatts instalados no mundo de energia solar. Mas começou lá atrás, né? O Brasil entrou mais nesse cenário aqui com on-grid, né? Então de 2012 para cá já aumentou 5 vezes o mercado. Quando a gente está falando de energia, e aí olha os ODS, o ODS 7, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, é o acesso à energia limpa e renovável para todo mundo, né? Para todas as pessoas do mundo. Mas quando a gente fala em energia, a gente não está falando só de energia, está falando de uma série de outras coisas. Falando de educação, de saúde, de água, de pobreza, de acesso a alimento, vacina, conservação de vacina. A gente está falando de educação à distância, via satélite, com EAD. A gente está falando de melhorar a qualidade de gênero, porque na zona rural quem carrega lenha, quem carrega água é a mulher. Então, quando você bota o sistema de bombeamento de água, você traz água de 70 metros para cima do barranco, não é a mulher que carrega mais. Você trabalha com a questão de água limpa, acesso, purificação, tudo isso precisa de energia. Desenvolvimento econômico, sem energia você não transforma, não conserva o açaí, não tem a... Como é aquela máquina que pega o açaí, tritura, uma batedeira de açaí, sei lá. Você também tem aqui... como é que chama? Comunidades sustentáveis. Você tem a mudança da qualidade do ar, porque hoje tudo é diesel, usa muita diesel, então você usa energia limpa, você reduz esse diesel todo. Então, quando a gente fala energia, é a questão também de fortalecimento institucional, você fala de um bocado de outras coisas, dos ODS. Então, a energia é importantíssima, é um vetor de desenvolvimento. Não é só energia por si, não é só a lâmpada. Já foi. Hoje é muito mais coisa. Então, o contexto do sistema isolado, a Georgiana já contou, mas a gente mora longe, é distante da rede, não tem empresas especializadas, né, Georgiana? Você tem que criar tudo. Você tem dificuldade de suporte dos fornecedores, que a boa parte está por aqui agora. Você tem outra coisa, pessoal, quem vem de fora, dormir em rede, tomar banho de rio igarapé é difícil. Eu adoro, mas o pessoal que vem não se acostuma a comer o tucupi, o tacacá, não consegue comer, é muito picante, é pimenta, não dá. Eu, como eu sou baiano, eu adoro, então me dou bem. Leva horas e horas e horas para se deslocar, né, barco, a distância. Eu fiz agora uma expedição solar pelo Rio Purus, na Amazônia, no Rio Amazonas, Rio Purus, lá na Amazônia, eu levei 10 dias embarcado. E um mês depois esse barco afundou. Só para você ter ideia também, né? E o investimento inicial elevado. Então, já sabe, se a gente andar no barco, no mês seguinte não entra, né? Furada. Né? Bom, o Brasil tem bastante sol. Aqui está o Atlas Solarimétrico Brasil. Aqui são as capitais, basicamente Belém está ali, ó. Então, Belém, a gente pensa aqui, não, no norte tem muito sol, tem isso, aqui, tudo, mas onde eu nasci aqui, ó, eu nasci aqui em Salvador, mas olha a minha Bahia aqui, ó. Olha o sertão nordestino. Olha a radiação solar na Amazônia. Isso não quer dizer que seja ruim, não. Quer dizer que é menor, mas ainda assim é muito bom, comparado com o resto do mundo. O pior lugar do Brasil está aqui, ó, Florianópolis, nessa região. Você vê que é um verde mais escuro. Aqui tem lugares com muita nuvem, né? A questão aqui é nuvem, é água, é vapor d'água na atmosfera. E isso atrapalha, quando não é queimada também, né? Mas, enfim, eu tenho 10 minutos ainda, vou correr aqui. Isso era para mostrar assim, o que é que existe de energia hoje gerando no Brasil. Essas são todas as fontes de geração no Brasil. O que você vê aqui azulzinho é hidroelétrica, o que você vê de laranja é grupo gerador. O que está planejado para a região norte, você continua vendo aqui essa expansão aqui está a Venezuela, a linha que vem na Venezuela, Roraima. Mas isso aqui é o que está planejado, mas para fazer essa linha aqui, Bolsonaro disse que vai ter que matar todos os índios que estão no caminho. Então, vai demorar um pouquinho. Aqui são as unidades térmicas, onde é que existe, como é que elas estão conectadas no Brasil. Então, você vê que tem um grande bolsão aqui, incluindo Belém, que está por aqui, que tem... isso aqui é tudo Pará, ó. Essa região aqui é Pará. Então, é difícil chegar com rede. Rio, ilha, não dá para passar, né, Georgiana? Então, dê um zoom aqui só para ver. Então, aqui está Roraima, aqui está o Amazonas, Belém está aqui, ó. Você vê que toda essa região aqui, ó, toda essa região que é do estado do Pará, não tem como chegar. Aqui eu dei um foco no seu projeto, no projeto da Resex, está aqui, ó.
como está espalhado isso aqui, né? Olha só o tamanhozinho que é aqui no mapa, e ó, dando um zoom, são esses sistemas que você acabou de mostrar, né, Georgiana? Está tudo georreferenciado. 2.300 e pouco, né? Legal. Eu tinha posto aqui uns 2.100, mais de 2.100, mas aí já tinha escola, posto de saúde e tal. Essa fonte eu peguei lá com a Mara, na CMBio. Mas a origem do dado é seu. Mas quando a gente olha de sistemas já conectados à rede, que é as palestras que têm acontecido, ó, Belém, comparado com o resto do Brasil, ó, então o GD aqui ainda é incipiente. Geração distribuída aqui na região norte, você vê que o Amazonas aqui praticamente na Acre, praticamente nada. Aqui está, acho que é Amazonas aqui. Isso. Belém está por aqui assim, você vê que tem algumas coisas. Isso dados da ANEEL, tá de março, esse dinâmico cresce e muda todo dia. Tem quase, sei lá, 300 instalações dia que acontece hoje no Brasil. Bom, sistemas híbridos, a gente já falou um pouco disso hoje, já mencionou lá no outro painel, Harry. Sistema eólico, não é o caso do Amazonas, solar, fotovoltaico, diesel, é o caso do Amazonas, eólico talvez na praia, mais na região aqui litorânea, onde você tem vento. Eu me lembro da década de 90, teve um projeto com o CEPEL numa ilha, agora não vai fugir o nome, mas você lembra, Valer? Bom, era bateria, diesel, solar, armazenamento também. Vou pular isso aqui. Aí a regulamentação da ANEEL, que a Georgiana mencionou, né? É isso aqui, que define os microsistemas isolados de geração distribuída e os sistemas individuais de geração com fonte intermitente. Então, MIG-D e SIG-FI. Esse deve ser projeto seu também, né? Da Solen, né, Georgiana? Isso aqui é da Solen, na Ilha de Araras. Araras, aqui no Pará, né? Então, um projeto de Araras. E aqui está como a especificação da Eletrobras de 2017, tem uma cartilha da Eletrobras, né? E aí vale, ó, não tem um DPS. E é por isso que a gente está vendo altas falhas no inversor e no controlador de carga. Quem assistiu a palestra ontem do pessoal do DPS, não sei se a Clamper está aqui, a Embrastec também mencionou, e teve aquele exemplo lá da máquina pipoqueira lá, né? Então, está faltando esse detalhe. E aí então um projeto que a gente fez na USP, ó, foi uma tese de mestrado do nosso colega André Mocelin, né, Vale? Foi aqui, ó, isso aqui foi em 2003, talvez 2004, 2005, né, 2005, ou seja, 14 anos atrás, a gente já lidava com SIG-FI, está aqui o painel, a bateria está aqui dentro, e aí está o quadro, inversor, controlador de carga, parte de proteção e as cargas. Então, se olhar isso aqui, está aqui, ó. Controlador de carga, banco de baterias, o painel, o inversor e as cargas. É exatamente isso que a gente está vendo aqui. Quando parte para a mini rede, você tem algumas configurações. Uma pode ser com acoplamento CC e CA. Então você vê aqui, ó, eu tenho um lado que eu estou formando a rede, tem um gerador de rede, eu tenho uma rede CA aqui, ó. E aí eu tenho as cargas aqui sendo atendida por isso. E aí na outra ponta eu posso ter um sistema on-grid aqui, conectado nessa rede formada. Então eu tenho os dois aqui. Você vê a complexidade do sistema de mini rede, off-grid, é muito maior que o sistema on-grid. Eu tenho que lidar com bateria, eu tenho que lidar com carregamento CC, eu tenho que lidar com proteção, eu tenho que ligar com duas tensões diferentes, duas ondas diferentes, dois tipos de energia diferentes, no mesmo sistema para atender a carga. É muito mais complexo. Requer muito mais proteção, requer muito mais detalhamento, é mais caro, né, por conta disso. Aí outro exemplo de projetos aqui também com armazenamento, também aqui na região norte, para telecom, banco de baterias. Não sei se o cara, tem um pessoal da Moura aqui, mas a bateria Moura aqui ele ia gostar de ver. Quando a gente fala de sistemas de... Noel, já deu 5 minutos ainda, não? 2 minutos? Então aqui é um arranjo só para mostrar, ó, sistemas com, que mencionou hoje, diesel, né? Diesel, painel solar e a carga. Aqui a diferença de cá é que eu tenho o diesel, o painel solar e o armazenamento, que é a tendência de caminhar para o futuro próximo. Já é realidade. Então está aí um exemplo. Essa aqui é uma cidade de Lábrea, no sul do Amazonas, e termoelétrica a diesel, era Eletrobras, agora é da Amazonas Energia, e tem mais ou menos aqui 5, 7 megawatts de queimando diesel. E aí está aqui como poderia ser um arranjo, uma usina fotovoltaica, que a área não falta aqui já degradada do entorno, conectado
ao sistema gerador a diesel, que é a termoelétrica local, com um sistema de armazenamento. Então eu conseguiria atender essa cidade reduzindo esse consumo de diesel aí de 30%, 40%, até 50%. Né? Um estudo controlado, gerenciado. Aqui eu vou mostrar um exemplo de Noronha, que é um P&D lá com os colegas da USP estão fazendo, com a Neoenergia, a CELP. Mostra as 2 usinas da USP, o grupo gerador diesel, e como se comporta essa carga. Como meu tempo está curto, eu não vou me detalhar muito nisso aqui. Eu vou passar para outros negócios, que é exatamente assim, o impacto socioeconômico importante que a energia traz para as comunidades. É isso que a gente tem que levar, porque senão a gente gera só mais uma conta, não gera um desenvolvimento. Então é fácil, eu vou botar energia na sua casa, beleza, quanto custa? R$50 por mês. Mas, moço, eu só vendo farinha, como é que eu vou pagar isso? Então tem gente dizendo, eu não quero, eu não tenho como pagar. Então quando a gente leva energia, a gente tem que pensar também em levar uma série de outras coisas, né? Agregar valor às produções locais, gerar emprego ou ocupação. Às vezes vale emprego, mas às vezes não é emprego, não tem ninguém contratando. Ele tem que se ocupar de forma remunerada, ser um microempreendedor, alguma coisa nessa linha. Então está aqui, tudo que a gente faz aqui são exemplos de projetos com a USP, de treinamento, capacitação, que é o nosso colega lá, André. Aqui foi no projeto do Amazonas, da máquina de gelo solar, como a gente também treinou a população. E a gente quer sair dessa realidade, que você respira isso, usa isso, para essa nova realidade com energia limpa e renovável. Vou correr aqui, e aqui estão alguns exemplos de cadeias de valor que a gente pode, digamos, melhorar com, né, a energia renovável. Essa foto aqui parece moderna, mas isso aqui, pessoal, tem quase 20 anos. Foi um dos projetos pilotos no Pernambuco. Né? Bombeamento de água flutuante para irrigação. Então hoje a gente vê isso aqui no Ceará. Captação de água de chuva também é outro negócio interessante que o pessoal do Mamirauá, já ouviram falar do Mamirauá? É uma ONG na Amazonas, uma região, que começou a guardar água de chuva a partir de uma experiência que eles viram no sertão, tempo esgotado. Então eu vou passar aqui, ó, secagem de fruta, a gente pode usar energia solar. Construímos essa fábrica na Bahia para secar banana. Só para você ter uma ideia aqui, um cacho de banana custava 60 centavos. A gente secou, basicamente eu tirei água com o sol, só fiz tirar água. E embalei 6 bananas num produto, e esse produto eu vendi R$1. Ou seja, eu troquei 120 bananas in natura por 6 bananas e aumentei a receita, só tirando água da fruta. Essa aqui aqui no Pará, é a Cachoeira do Aruã, né, Georgiana, 50 kW, que já virou 100 kW, né? Já. Então a própria comunidade já expandiu. Esse é o projeto do gelo, né, como se produziu gelo na região. Estádio de futebol, o gramadão aqui. E aqui era o seguinte, quem ganhasse o jogo nesse dia, bebia água gelada. Então, era um campeonato. Quem ganhasse, bebia água gelada, era o prêmio. Fábrica de processamento de fruta também com energia solar, está aqui o painel, aqui o banco de bateria. Bombeamento de água, você estava falando, um rapaz estava falando aqui, ali. Aí. Isso aqui a gente usa bombas, pode ser CA, CC, e jogava nessa caixa d'água aqui e distribuía. Tudo isso acompanhado com muito treinamento. O Vale aqui, que é meu colega lá na USP, fez um projeto no Xingu, não vai dar tempo, Vale, mas depois a gente fala. Projeto com os indígenas lá, que teve todo esse tipo de trabalho. Esse aqui foi usando biodigestor para secar cacau. Então a gente produziu biogás e secava cacau. Onde entrava lenha, passou a queimar biogás. Eu deixei de desmatar a floresta atlântica e Mata Atlântica para queimar gás com o resíduo animal que tinha na região. E aí tá, o brasileiro quer ver para crer. Não, esse negócio não gera energia não. Tá aqui, ó, a mangueira do biogás, chegando no motorzinho e gerando eletricidade. Então são exemplos de coisas que a gente pode fazer. Esse é um outro projeto maravilhoso, no final, se der tempo, a gente passa um vídeo. Eu tenho 2 links aqui dos projetos na Resex e o projeto do gelo solar. Cada um tem uns 4, 5 minutos. Então só aí vai ser mais 10, eu vou estourar demais o tempo aqui do painel. Então no final, se der, a gente passa. Bom, corri para deixar a oportunidade também para o outro palestrante e aí a gente no final tira dúvidas, né?
Doutor Aurélio, muito obrigado pela sua apresentação. E agora, por gentileza, eu convido então o Pedro Ferreira Torres, do JEDAI. Pedro, venha para cá, que agora a palavra é sua. Alô. Bem, bom dia a todos. Eu sou estudante de mestrado lá da UFPA. E sou engenheiro eletricista formado por lá. Eu vou falar um pouco sobre a experiência do Grupo de Estudo e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas, o JEDAI, lá da UFPA. Bom, nosso foco como uma instituição dentro da universidade é principalmente na pesquisa e na formação de recursos humanos para atuar aqui na região. O grupo foi fundado em 94 pelo professor Pinho, e hoje conta atualmente com cerca de 40 membros, sendo estudantes de graduação e pós-graduação, professores e o corpo técnico. O nosso laboratório está aqui nesse modelo 3D, na verdade está 50% pronto, ainda tem o projeto de expansão para mais a outra metade do laboratório. E a nossa área de atuação principalmente é sistemas híbridos, geração de energia solar fotovoltaica, eólico e diesel. Bom, no princípio do grupo, eu ainda não estava lá, mas a atuação principal era em sistemas em campo, instalação de sistemas em campo. Então, por exemplo, esse daqui é o sistema na comunidade de Praia Grande, no município de Ponta de Pedras, aqui na Ilha do Marajó, atravessando. E foi feito com recursos do antigo programa do Trópico Úmido, do CNPq. Então, lá em 98, esse sistema é um sistema eólico diesel híbrido, sendo que o destaque de um dos geradores eólicos foi desenvolvido dentro da universidade. Esse outro sistema aqui, 99, é um sistema na comunidade Tamaruteu, em Marapani. Também é um sistema, na verdade, é um sistema eólico diesel fotovoltaico. E é importante a gente destacar a diferença desses tipos de sistemas antigamente, porque a gente tem hoje nessa configuração já de mini-redes. Então, é um sistema com muito pouca automação. Por exemplo, você tinha que ter um operador lá que ia monitorar a tensão do banco de baterias e então acionar ou não a entrada do diesel. Tinha muita controle humano e menos a parte de automação. Esse aqui é o sistema da comunidade de São Tomé, em 2003. É um sistema também solar eólico diesel, com baterias. E é importante destacar que esse foi o primeiro sistema de distribuição com pré-pagamento de energia do Brasil. Então, ainda em 2013, é uma coisa que hoje está voltando assim, com certa força, na questão de regulamentação, mas ainda em 2003 já foi implementado esse sistema. Quais são as vantagens de um sistema de pré-pagamento para um tipo de aplicação em sistemas isolados? Bom, primeiro que a forma como ele foi implementado, cada unidade consumidora tinha um medidor e tinha um cartão para carregar os créditos. Então, funciona de maneira similar ao que a gente conhece já, que seria o sistema para carregamento de celular, por exemplo. Colocar crédito no celular, então é uma coisa que é de fácil assimilação para o usuário. Além disso, pode ser que reduza custos, claro que outros custos podem surgir nesse tipo de faturamento, mas você não vai mais precisar ter um pessoal em campo para fazer a medição, a leitura do relógio, por exemplo. E nem vai ter custo de emissão de fatura. Você vai ter um custo na implementação do sistema de carregamento de créditos. Outro fator vai inibir a inadimplência. Lógico, a pessoa só vai realmente consumir aquilo que ela já pagou. E outro fator importante permite a limitação de energia. Claro que você vai querer ter sempre energia disponível, mas um sistema híbrido com fontes intermitentes é uma questão crítica ter essa limitação, porque você não vai ter sempre a energia disponível, né?
Então, você pode fazer o controle pelo lado da demanda. Cada unidade consumidora vai ter um valor disponível de energia que pode comprar ou não, de modo a não penalizar um outro consumidor vizinho. Bom, várias dessas experiências, instalação de sistemas híbridos que o grupo participou tanto no projeto quanto na execução, estão compiladas aqui nesse livro que foi parte do programa Luz para Todos também. E quem tiver interesse, está disponível para download no site do GEDAI. Bom, além dos sistemas em rede, sistemas híbridos, nós também participamos ativamente no desenvolvimento de sistemas isolados. Esse aqui também, em parceria com o Instituto Mamirauá, que o colega aqui acabou de apresentar. Esse sistema faz parte do programa de ecoturismo sustentável que eles têm lá no Instituto. E foi instalado um sistema de 2,5 kW para atender uma pequena pousada que tem lá na entrada de um lago lá no Instituto, na região. Dado o nosso caráter muito de pesquisa também, como uma instituição universitária, nós prezamos sempre por buscar monitorar o máximo possível das nossas instalações. Então, por exemplo, foi desenvolvido o sistema de monitoramento para essa instalação off-grid, onde você consegue avaliar as tensões máximas e mínimas do banco de baterias ao longo dos meses, e também o consumo de energia efetivo, o quanto é gerado pelo fotovoltaico e o quanto é consumido. E a partir desses dados aqui, você consegue verificar se há necessidade de um aumento da capacidade de geração, como está o estado de saúde das baterias, acompanhar ao longo dos anos, e também adotar outras medidas de eficiência energética que você não necessite aumentar a geração, por exemplo. Esse é um sistema híbrido solar eólico, também com baterias, num flutuante base lá do Instituto Mamirauá. Esse sistema teve um aluno de mestrado que desenvolveu uma interface de monitoramento em tempo real das principais variáveis de interesse para acompanhamento. Então, foi uma interface em LabVIEW e você consegue monitorar, por exemplo, daqui de Belém, via TeamViewer, tudo que está, os principais valores de interesse, por exemplo, a irradiância, velocidade do vento, que tem um gerador eólico, temperatura e as variáveis elétricas, tensão e corrente do gerador fotovoltaico, banco de baterias, etc. Bom, mas por que monitorar com tanto detalhamento, né? Ficou um pouco claro aqui, mas esse gráfico mostra 4 dias de operação desse sistema instalado aqui no flutuante. Essa linha preta aqui mais forte é a potência de entrada do inversor. É um inversor de 1 kW que tem instalado lá. E essa linha aqui clarinha, tracejada, é a potência de saída do inversor. Bom, o inversor de 1 kW, e o que a gente percebe é que a maior parte do tempo ele opera com 100, 150 watts de potência. Quando você vai analisar a curva de eficiência de um inversor, o fabricante vai lhe dar o valor de 90%, 92% e até mais, mas por uma dada potência nominal de operação, que é próximo da potência máxima. Então, um inversor de 1 kW, que ele estiver operando com cerca de 10% da potência dele, ele dificilmente vai alcançar aquela eficiência dos dados de placa. Então, é o que a gente observa aqui, fazendo a relação entre o balanço de energia, entre o que é entregue no barramento CA e o que é consumido do banco de baterias, você vai ter uma eficiência ao longo do dia, ao longo desses 5 dias de operação, na faixa de 60% a 65% de conversão CCCA. Bom, aqui eu vou passar rápido, são outros exemplos de instalação do grupo, potência auxiliar em embarcações, repetidores de sinal. Esse é um telecentro suprido por energia solar na Ilha do Marajó.
E aqui é uma vista aérea lá do nosso laboratório. Então, esses quadrados vermelhos aqui são sistemas que estão distribuídos na área de testes. Alguns dos nossos geradores. Inclusive, foi instalado o primeiro sistema fotovoltaico conectado à rede. Aqui da região norte foi instalado já durante a construção do prédio. Na verdade, foi instalado em 2007, o prédio começou a funcionar em 2009. E olha, era um inversor de 1,2 kW, fabricante espanhol, e dá para perceber como a tecnologia avançou desse tempo para cá. A dimensão desse inversor hoje é praticamente um microinversor, um inversor de 1 kW. Bom, outra coisa importante é a questão da formação de pessoal que vai trabalhar aqui na área, que foi discutido muito ao longo desses 2 dias, a formação de pessoal capacitado, né? Então, por exemplo, aqui realmente o cara está sem o EPI necessário, né? Mas a formação de engenheiros capacitados para trabalhar na área. Aqui são alguns dos sistemas que a gente tem na área de testes, sistemas multistring, string, com microinversor, sistemas com conversor CCCC, que são os otimizadores, mas sempre buscando o foco da capacitação. Por exemplo, esse sistema 5 aqui foi construído como se fosse uma pequena residência e tem painéis de medição que permitem você visualizar as variáveis e como está o comportamento do sistema. Então, auxilia bastante no treinamento. Por exemplo, o rapaz que trabalhou nesse sistema já está atuando no mercado de trabalho aqui. Inclusive, ele está aqui presente nesse fórum. Além dos sistemas em campo, a gente também conta com uma infraestrutura dentro do laboratório, com instrumentação eletrônica que permite diversos ensaios mais avançados dos diferentes componentes, seja do inversor, seja do módulo. Nós temos um simulador solar. E agora com a 4812, com a expansão dos sistemas conectados à rede, nós também atuamos auxiliando, seja em projeto, consultoria, em diversas outras instalações e também no pós-execução, né, que é fazer o acompanhamento da geração desses sistemas. Esse é um outro exemplo de uma outra atividade, vou passar rápido, mas já é a parte de avaliação de grandes geradores. Esse aqui, por exemplo, foi um trabalho feito em parceria com a FMG, no gerador que tem no estádio do Mineirão, de 1,42 megawatt pico. E, por exemplo, nós temos equipamento para traçar a curva IV, uma curva IV dupla, em que você consegue avaliar tanto um dispositivo de teste quanto o dispositivo padrão. E a partir da curva IV do dispositivo padrão, você tem medição de temperatura e radiância, de uma forma muito mais confiável, por exemplo, do que se estiver usando um outro sensor para medir a temperatura, por exemplo. Aqui outros exemplos de instalações, mas já no contexto conectado à rede. E aqui no contexto das mini-redes em laboratório, nós temos uma mini-rede de distribuição em corrente alternada, formada por bancos de baterias, geradores distribuídos e um grupo gerador diesel. E agora, mais recente, nós estamos trabalhando também em sistema de distribuição em corrente contínua. Nós temos uma pequena rede aqui instalada em laboratório, em 24 volts. Tem 3 geradores e 3 bancos de baterias distribuídos nessa rede e 3 bancos de carga. E também, além dessa instalação em laboratório, nós temos também uma instalação operando 100% em corrente contínua em uma aplicação isolada. No caso, uma aplicação aqui na Ilha das Onças, atravessando a Baía do Guajará, onde nós desenvolvemos uma máquina de bater açaí, por exemplo, com um motor em corrente contínua. Então, você não necessita mais do inversor. Por exemplo, nós vimos anteriormente que o inversor é uma das grandes causas de falhas no sistema isolado. E aqui você não tem inversor, banco de baterias e controlador de carga, operando em 24 volts. Tem implementado também o freezer, já em corrente contínua, que permite
permitiu a produção, por exemplo, de chopes de frutas pela própria família, né? Bom, acabou o tempo, mas depois eu posso, quem tiver interesse, posso falar um pouco mais. Pedro, obrigado pela sua participação, devido ao nosso tempo. Dando sequência, por favor, agora eu convido o Carlinhos Lins, da CLPF, por favor. Passo então a palavra ao Carlinhos Lins. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite da FRG, que fez a CLPF para... eu vou fazer o contraponto, o pessoal focou muito aqui na geração distribuída, na parte solar e outras fontes, e a gente vai justamente apanhar o caminho do sistema isolado realmente, o que está atendendo hoje a região amazônica. A região amazônica é uma região hoje muito complicada para você transportar energia e hoje também extremamente cobiçada, como vocês estão vendo aí na mídia internacional, né? Isso aqui é o sistema hoje, sistema elétrico. A gente chama atenção aqui que a região norte que está aqui, parte é alimentado pelo norte e parte a energia vem pelo sul, tá certo? Tá? Então o Acre e Rondônia, eles são alimentados pelo sistema do sul. Aqui vocês vão identificar uma coisa, já foi conversada aqui anteriormente, é que as localidades, todo abastecimento, ele é justamente na margem dos rios, né? Então nós temos aqui uma infinidade de hidrovias. E essa é a vida do ribeirinho. Então o ribeirinho vive dentro d'água, tá? Aqui é a matriz energética atual, tá? Tem uma pequena, isso aqui está muito pequeno, mas é uma participação inexpressiva ainda, principalmente da solar. A eólica já tem uma participação de praticamente 10 mega, mas a solar ainda é muito pouco e a biomassa também. Bem, aqui isso aqui é uma projeção da EPE, tá? Onde você já vê uma participação maior. Biomassa já com 16, aqui a eólica já com 20 e a solar já dando uma contribuição maior aqui gás natural. Aqui é uma projeção também, esses sistemas queimando óleo diesel, a tendência é de queda, vocês estão vendo aqui, tá? A projeção para 2027, tá? Expressiva e com uma participação aqui, você vai ver que entra uma contribuição maior aqui, da eólica e da solar. Então o crescimento, justamente na matriz, eles passam a ocupar o espaço da queda que tem da geração a diesel. Bem, aqui a situação do sistema isolado na região norte, tá? Nós temos 270 localidades atendidas por 9 distribuidoras. São 47 localidades e 7% de previsão de interligação até 2023. Então a coisa não vai ligar agora, né? Realmente ainda vai demandar um determinado tempo. A população total é de 3 milhões de pessoas atendidas por esses sistemas, tá? O sistema com demanda máxima em torno de 3 quilowatts. Isso aqui é para vocês terem uma ideia, o que é a região norte. Então você tem sistemas lá, comunidades, que consomem 3 kW com uma demanda de 3 kW, e temos também localidades isoladas com 226 mil. Tá? São 141 localidades, 50 da potência instalada inferior a 1000 kW, sendo 26 com potência inferior a 10 kW. A carga total está aqui, a capacidade instalada, em torno de 1.100, 97% da potência instalada é usinas termoelétricas. Então, essa é uma grande participação que tem na região norte, tá? Necessidade de contratação de aproximadamente 120 megawatts e a emissão total de geração estimada até 2019, que é esse ano, de 2,9 milhões de toneladas equivalentes de CO2.
Aqui a participação também dos sistemas isolados, aqui tem o Pará, Amapá, Roraima, Manaus, Amazonas, Acre e Rondônia. Gente, aqui começa justamente com o que é que nós temos aqui. O Acre hoje tem 9 sistemas isolados. Aqui a população atendida, por esses tem 213 mil, o Amapá tem 29, a Amazonas 95, o Pará 21, tá? Aqui tem a Petrobras também, que é o projeto Ocoa lá em Juruti, tá? Nós temos Rondônia com 25, Roraima com 86, Mato Grosso, essa aqui está fora da região norte, a gente passa. Então vocês estão vendo aqui a população que é atendida por sistema isolado ainda hoje, tá certo? Aqui é um quadro que nós montamos para que a gente tenha uma ideia de como funciona. Então nós temos aqui o Acre, você tem 100% diesel. Tá? O Amapá, ele tem um diesel, mas tem uma contribuição lá, uma usina de 3.600 fotovoltaica e tem uma PCH de 7.500. O Amazonas tem 62 municípios, 95 localidades atendidas, 562 a diesel. Então, o Amazonas realmente é uma infinidade de localidades a serem atendidas. Aliás, gás natural 4 e biomassa 1. O Pará está com 21, são 176 máquinas. Esse aqui é o número de máquinas, aqui o número de localidades, aqui o número de municípios que tem por estado, tá? Aqui o tipo de máquina e a potência. Então nós temos aqui, Rondônia utiliza diesel e biogás, biodiesel, algumas localidade no SIM, no Sistema Integrado Nacional, tá? Isso aqui é Cruzeiro do Sul, é uma cidade, eu estive até lá esse ano, é fronteira com o Peru, tá? Então existe uma queda, é a segunda cidade, sem ser a capital lá, Rio Branco, no Acre, tá? E aqui é a demanda. Aqui o Amapá, ele mantém a situação, tá? Nós temos aqui o Amazonas também, mantém a situação ali, você está vendo, mantém a carga e a demanda, ok? Nós temos aqui o Pará, isso aqui já tem uma queda significativa, porque existe uma projeção de entrar a Calha Norte, que são aqueles municípios da margem esquerda do Amazonas, e também aqui completa a interligação de todos os municípios da Ilha do Marajó. Então existe uma queda significativa aqui. Aqui é Rondônia, bem aqui, na realidade também tem uma interligação, existe uma queda também muito grande, com alguns municípios sendo interligados ao SIM. E aqui Roraima, de todos os estados, é o mais isolado. Ele, na realidade, a gente vai ver mais adiante, tá certo? Ele era abastecido pela usina de Guri, da Venezuela, mas desde o dia 7 de março, não teve mais condições de ser atendida, e hoje ela tem 4 térmicas lá queimando diesel. Tá? Existe um projeto aí que está em discussão, a gente vai ver mais adiante, que é interligar Manaus com Boa Vista. Bem, aqui são indicadores nossos da região, porque no Paraná, na região norte, tudo é muito difícil. E como tudo é muito difícil, tudo é muito caro. Tá? Se vocês apanharem o mapa do país, vocês vão ver que as tarifas de energia maiores estão todas praticamente concentradas no norte, porque todas essas dificuldades que tem na Amazônia, tudo vai para a tarifa. Então nós temos aqui área, o norte, você está vendo que a maior área representa 45% do país, quase 50% do país. No entanto, a população, tá, só passa mesmo do centro-oeste, só representa 8%.
Isto aqui também entra na tarifa, porque você tem uma quantidade de rede que são expandidas para ser paga por uma população menor. Então isso também pesa bastante, né? O nosso PIB também é insignificante com relação. Você vê aqui que a região sudeste, metade do país está pendurada na região sudeste, tá? E você tem também o nosso PIB lá embaixo. Então, você está vendo aqui que em relação ao país, a região norte realmente, eu sempre digo que é muito mais difícil e é muito penalizada por conta dessas dificuldades. Eu sempre digo lá, eu estou muito em Brasília, que eu sou do Conselho Nacional de Energia, eu sempre digo lá que nenhum investidor vem para cá por conta do preço que vai pagar, porque isso está pendurado no processo produtivo, tá certo? Então fica ruim o investidor investir na região amazônica. Aqui são alguns indicadores da região norte. Aqui, com mais detalhado que aquela planilha anterior, tá? Então você tem aqui a população por estado estratificado, e você tem aqui a área de cada estado, a renda per capita de cada estado. Tá? Você está vendo aqui o Pará, ele na realidade tem a maior renda per capita da região, está aqui. Perdão, a renda é bem aqui, a maior renda per capita está bem aqui. Por incrível que pareça, é Rondônia. Rondônia tem uma situação mais desfavorável da região norte, mas é que tem a renda per capita maior aqui, tá? Essa aqui, gente, é justamente a linha de Tucuruí, Macapá, Manaus. Essa linha, ela custou 3 bilhões. Ela custou 3 bilhões porque todas as torres da linha de transmissão foram padronizadas com 70 metros de altura para ir por cima da copa das árvores, para não afetar a floresta, tá? E tem na altura de Óbidos, 2 torres de 300 metros. Então, na realidade, está aqui, tá? Então, é uma linha que você tem de Tucuruí até o Mirim, 527 quilômetros. Essa linha aqui, o total dela dá praticamente 1.000 quilômetros e custou 3 bilhões de reais. Então foi um valor absurdo de investimento por conta justamente dessa decisão, tá, de não afetar a floresta. Então a rede passa por cima da floresta, tá? Ela tem essa configuração aqui no mapa. Aqui ela pega para vir aqui para Manaus. E aqui, essa linha azul aqui é que atende o Amapá, tá? Olha, Macapá, que é a capital, ok? Bem, aqui nós temos justamente o Marajó. O Marajó, tá? São 2 etapas, isso é de responsabilidade aí da concessionária local, a CELPA, tá? Então você teve, na primeira etapa do Marajó, um investimento aproximado de 180 milhões e uma projeção da segunda etapa, praticamente 280 milhões, tá? 278. Então nós temos lá 6 subestações, aqui você também vai ver a distância aqui de transferência, atravessar ali em breves, deu 17 quilômetros, é um cabo dos circuitos subaquáticos, isso é caríssimo, tá? Daí você vê esse valor aqui exorbitante que tem. Você vai ter 8 subestações e um custo do quilômetro aqui, praticamente 3,5 milhões por quilômetro de rede. Ela tem essa configuração aqui na travessia, e aqui a projeção de concluir o Marajó é 2023, tá? E aqui nós vamos chegar à situação mais delicada da Amazônia, que é justamente essa linha de transmissão Manaus-Boa Vista, tá? Que é a grande dificuldade que teve, justamente que lá atrás houve uma autorização do IBAMA para que se fizesse a linha
sem conversar com os índios. Que eu tenha conhecimento, até agora não morreu nenhum índio com relação a essa linha aqui. Tá? A distância é de 721 quilômetros. Tá? É um circuito duplo de 500, a travessia é de 121 quilômetros, o custo isso aqui é outro absurdo, um custo previsto é de 1,2 bilhões, e hoje de óleo se gasta por ano 1,7 bilhões. Então você gasta 1,7 bilhões todo ano de óleo, e a linha custa 1,2 bilhões previsto. Tá? Então, isso já vem rolando faz tempo, né? Então, eu creio que, na realidade, agora deva se concluir. Foi tipo aqui a nossa 163 do Pará. Essa 163 aí, que é para descarregar os grãos lá do Centro-Oeste, tem 32 anos que se discute essa 163. Parece que está concluindo agora até o final do ano, parece, né? Vamos torcer que dê certo, tá? Então, isso aqui tem um custo por quilômetro de 1,6 e vai beneficiar 500 mil habitantes, que é justamente a população do estado de Roraima, que é o estado menos populoso do país, né? Lá tiveram quatro alternativas de estudo, tá? Essa aqui, tá? É de 721 quilômetros, um investimento de 0,9 bi, tá? Isso aqui foi 2012, hoje isso aqui está praticamente nesse 1,2 bi, tá? Ela margeia a BR-174. Essa aqui foi a primeira alternativa. A segunda alternativa, 716 quilômetros, tá? Aquela é 721, mas essa aqui, ela passa pela área indígena, ela custava em 2012 1,1 bi, hoje está custando 1,4 bi projetado. A terceira alternativa, 868 quilômetros de investimento, ela realmente atravessa as terras indígenas do Vaimiri a Troari, tá? E na realidade ela custava 1,4 bi, hoje está estimada em 1,8 bi, ok? Se necessita 2 travessias de 1.700 quilômetros no Rio Negro, tá? Essa aqui é a mais cara de todas. E, por último, essa aqui, 912 quilômetros, ela estava estimada em 1 bi, hoje está, ela custava 1 bi em 2012, hoje está projetado para 1,3 bi. Tá? Dessas 4 alternativas, estou concluindo, o governo, o relatório indica que o aspecto desfavorável da alternativa 1 é necessária a passagem das terras indígenas de Vaimiri. Porém, vale ressaltar que já existem empreendimentos nessa condução, no caso do BR-174, ou seja, já existe qualquer impacto ambiental, já a própria estrada provocou. Então, a decisão final é que ela percorra o mesmo caminho da BR-174, tá? Que já promoveu a fragmentação do ambiente florestal e as devidas consequências desse processo, assim como o impacto sobre a comunidade indígena, representando, portanto, um corredor de infraestrutura já consolidado. Então, essa aí é o relatório final que o antigo governo colocou lá, tá certo? Então, bem, aqui nós temos, tá, a situação atual. Lá existem 4 térmicas a diesel elétrica, tá? Monte Cristo, Distrito Industrial, Floresta de Oliveira e Novo Paraíso. De todos os estados do país, realmente, se nós tivermos alguém tão isolado, é Roraima. Bom, queria agradecer a todos, ficar até agora, estamos na reta final aqui da manhã, todo mundo com fome e o horário curto. Eu, por mim, eu ficava o dia inteiro aqui falando sobre o tema, que é o que eu gosto de fazer. Mas assim como eu não tenho esse tempo todo, eu vou passar direto para as perguntas. A gente tem 2, 3 perguntas. Aqui a gente viu a experiência da concessionária de energia, o que está acontecendo de fato, a parte de pesquisa e desenvolvimento, o que está sendo pensado, fazendo aqui mesmo em Belém, um grupo JEDI, de grandes amigos, e o planejamento futuro, o que está previsto para acontecer nessa região. E eu contei um histórico também de coisas que eu já fiz por aqui ao longo de 20 anos. Então, perguntas, por favor, seja objetivo, porque a gente vai ter tempo para 1, 2, 3 no máximo. Aldomiro, Eletroservice Amapá. Eu vou fazer pergunta direcionada a você. Se fosse fazer uma projeção fotovoltaica para o estado do Amapá de hoje até 2025, qual seria?
fotovoltaica? Sim. E para atender a demanda? Não, projeção de elevação hoje em dia é mínima, né? Como você mostrou ali. Fotovoltaica do Amapá a região amazônica todinha, realmente, de todas as regiões, é a que está em situação bem... menos favorável, vamos dizer isso aí, tá certo? Como investidor, você aconselha o investidor a fazer há algum tempo atrás, nos solicitaram e foi preparado um projeto para 162 localidades desassistidas. Tá? E naquela época, o quilowatt pico, tá, saiu R$24 mil. Logicamente, isso já tem uns 4, 5 anos. Tá? E com certeza hoje, eu acho que a tendência é de que tenha um valor bem menor. Tá certo? Porque nós tínhamos um preço muito alto, tá? Nós não tínhamos fabricação de painéis no país, vinha tudo de fora, tá? Mas hoje nós já estamos com algumas fábricas no Brasil. Apesar de nós termos a maior reserva de silício do mundo está aqui no país. 95% está tudo aqui. Mas nós tínhamos que jogar lá fora porque nós não tínhamos tecnologia. Obrigado. Georgiana, você quer comentar o custo por ligação do sistema isolado? Você mostrou um slide. Vou só reforçar. O valor de um sistema que está na faixa de 1 kW, 1 kW e pouquinho instalado, está R$25 mil. Tá? Então, acho que eu fiz a continha rápida, acho que bateu com o teu... É isso. Você vê que está R$25 o watt pico. Quem trabalha aqui em Belém com solar está vendendo o quê? R$6, R$7, R$8. Lembrando, instalado, tá? Instalado, considerando todos os equipamentos. Só pontuando a diferença de preço, você vê a logística, que é um item. Também tem Bateria e outros componentes que não tem o sistema on-grid. Eu queria fazer uma pergunta para a Georgiana. Aqui quem fala é Danilo, da Ruvema Energia. Georgiana, eu trabalhava em distribuidora e lá em 2014 a gente ia fazer um leilão de energia para essas comunidades isoladas com base na 12111. Estava tudo certo com a EPE quando o Eduardo Braga, na época, quando era ministro, foi lá e jogou isso para Luz para Todos. Ano passado eu conversei com o Dr. Aurélio Pavão e estava negociando com ele a possibilidade da gente voltar esse modelo de trazer esses sistemas isolados, SIGFI 45, SIGFI 30, qualquer que seja, para dentro da 12111. Porque eu vejo que o mercado hoje tem apetite para isso e a gente conseguiria dar muito mais velocidade. Porque pelo Luz para Todos depende da CDE, é um custo muito alto e são anos para fazer. O que a CELPA pensa disso? Em relação a essa questão específica, só assim tentar esclarecer, tá? O decreto que eu citei, ele define que a gente utiliza recurso do Luz para Todos para investimento enquanto o Luz para Todos existir, tá? Então, está previsto que ele aconteça até 2022. Aqui seja. Depois vai se passar para um modelo da 12.111, que dá um tratamento para esse cliente similar ao cliente isolado convencional, que é um mercado que a distribuidora ela insere no seu planejamento para a EPE, tá? E se faz o leilão. Então, independentemente de qualquer coisa, vai ter um momento que vai para a 12.111, ou seja, fazendo o leilão da implantação com a operação e manutenção baseado num preço de referência que define aquele leilão, tá? Só tem uma questão, um detalhe em relação ao encargo. Quando eu estou usando o mecanismo do leilão ou do Luz para Todos, no final das contas,
o subsídio é CDE, porque CCC é CDE, tá? Então, eu só estou mudando o nome, o CCC eu utilizo a CDE, tá? Então, na verdade, quando eu migro para o leilão, eu tenho o custo de investimento mais o OIM, tá? Que ele vai ser reembolsado para a distribuidora via a CCC, que é CDE. E hoje eu tenho uma perna, que é o do investimento, que está sendo bancado pelo LPT, tá? Então, que é CDE. Então, no final, em termos vamos dizer assim, de peso, em termos de encargos setoriais, vai dar na mesma coisa. E é interessante notar o seguinte, que quando eu opto também atender com fonte renovável, eu tenho um ônus na CCC também, tá? Então, a questão toda, eu acho que às vezes se coloca muito que o diesel está pesando, mas na verdade a questão é que o custo de geração aqui, nesse caso que a gente está conversando, ele é elevado e um dos grandes motivos é a falta de escala. Não é só a questão do diesel, tá? Então, eu tenho uma fonte fóssil, a gente é desejável mudar a fonte, com certeza. E a própria distribuidora, qual é a nossa filosofia lá na CELPA? É eliminar o diesel, ou via interligação, ou atendendo aquele cliente que não chega à rede com fonte renovável. Mas a gente não pode ficar cego para o fato de que grande parte do custo elevado é a falta de escala e a complexidade logística. Entendeu? De alguma forma, essa conta vai ter que ser paga por alguém, tá? Então, aproveitando rápido, um dos comentários finais que eu não fiz é que tem que se pensar, quando se tiver escala nesse tipo de atendimento que a gente comentou aqui, pensar na sustentabilidade financeira, porque ele está altamente subvencionado, né? Então, isso é uma discussão que tem que começar a ser feita, tá? Tem muito pano para manga aí. Eu acho que a gente não tem mais tempo, né, Noel, para conversar, infelizmente, mas o Carlos, né, está aqui à disposição. Georgiana vai sair, né, para a CELPA. O Pedro aqui da GEDAI, da Federal do Pará, também está aqui. Eu estou aqui até amanhã. Então, agradecer aos palestrantes, pedir uma salva de palmas e passar aqui para o mestre. Perfeito. A vocês, o nosso carinho, muito obrigado pela participação. Senhores, só um detalhe, a partir da tarde nós temos alguns participantes que estão com problema em questão de voo, então nós seremos pontuais em questão do horário, ok? Às 14 horas nós daremos início, perfeito? Vamos então para o almoço, um bom apetite a todos e esperamos todos daqui a pouquinho.